Bom dia a todos. Eu sou Eliana, faço parte do ministério dessa casa, sou pastora no Sonho de Deus. E nós vamos falar desse estudo baseado a partir desse livro, né? Uma Vida Abençoada, que está disponível, como a pastora Adriana disse. Eu aconselho você, se você puder adquiri-lo ou pedir emprestado, porque o Senhor vai ministrar e vai falar a partir do que foi revelado ao pastor Robert Morris. Mas eu creio que há algo que o Senhor possa falar com você diretamente quando você lê-lo. Foi assim comigo. Esse estudo começou pela vida do apóstolo Eli, que lendo esse livro, o Espírito Santo tocou a partir da revelação que é trazida à vida desse homem, que eu vou apresentar daqui a pouco, e o instruiu a passar isso à igreja. E já foi feito um estudo no ano de 2015, eu ministrei um estudo, eu e outras pessoas ministramos o estudo a partir do livro. E como a pastora Adriana disse, foi um marco na minha vida. E de muitas pessoas, não é, Gerson? De muitas pessoas que se atreveram a entender o que é uma vida abençoada. Não segundo ao que eu creio, as minhas convicções religiosas, os meus dogmas, os meus pensamentos, mas segundo a palavra de Deus, que é única, é precisa, é verdadeira e perdura pelos séculos dos séculos. Amém? Então, se você puder, faça. Mas esse estudo, ele veio a partir da vida do pastor Robert Morris. Pastor Robert Morris é um pastor americano. Hoje ele é presidente, ele é pastor-presidente de uma igreja da Gateway Church, no Texas, com mais de 15 mil membros. E esse estudo, o Senhor começou a construir com ele há mais de 20 anos. Há 30 anos já ele ministra, e há 20 anos o Senhor começou a falar a vida dele, o que é essa vida abençoada, a falar sobre prosperidade e crescimento pessoal. De que forma o Senhor vê isso. Foi essa revelação dada à vida desse homem, através da pessoa do Espírito Santo, que o levou a ministrar isso e a empenhar sua vida nisso. Então aqui nós não vamos falar dos 7 passos da prosperidade. Aqui nós não vamos fazer nenhum tipo de fogueira. Aqui nós não vamos fazer nenhum pedido. Nós vamos tratar de uma coisa. Como que o Senhor incendeia o seu coração. Como que Ele toca o seu coração. Para a partir da transformação do seu coração e da sua mente, a sua vida se tornar abençoada. E isso não depende da sua conta bancária. Isso não depende se você está empregado ou desempregado. Isso não depende do seu status, da sua posição social. Isso depende da posição que o Senhor ocupa na sua vida. E isso faz a sua vida abençoada. E foi isso que o Senhor construiu na vida do pastor Robert e que ele aqui compartilha nesse livro. E aí eu quero só para situar a primeira experiência, o porquê, como o Senhor começou a tratar com ele. E há 30 anos, no ano de 1984, o Robert ele era casado, sua esposa Debbie, e ele percorria os Estados Unidos, ele era um evangelista itinerante. Ele percorria todos os Estados Unidos ministrando. E vivia totalmente na confiança do Senhor. Ele e sua esposa viviam do que eles recebiam de oferta. E ele relata isso, ele diz que as ofertas podiam variar entre $200, R$600, ou $800, 2.000 e poucos reais. E eles viviam do que o Senhor providenciava. E quando o Senhor começou a mover a vida dele, a tocar a vida dele, ele relata essa ocasião. Ele diz que ele recebeu um convite para pregar em uma igreja, e ao contrário, ele passava um determinado tempo pregando numa igreja, nessa ele recebeu apenas um convite para uma ministração. E ele foi com sua esposa. E após terminada a ministração, o pastor da igreja local, que havia o convidado, veio com uma oferta, veio muito tocado e falou assim: pastor Robert, nós levantamos uma oferta de amor pela sua vida e eu estou surpreso, porque é a maior oferta que essa igreja já deu. E entregou a oferta ao Robert. E qual não foi a surpresa dele quando ele abriu e tinha o cheque da oferta e equivalia ao que ele usualmente recebia durante todo o mês. Em apenas um culto, o Senhor fizera um milagre. E deu a ele o equivalente a um mês de oferta. E ele ficou profundamente tocado com aquilo, profundamente emocionado, eufórico pelo cuidado de Deus. Eu acho que quem já foi tocado assim, lá, sabe aquela situação e que não tem mais pai, não tem mãe, não tem emprego, não tem ninguém, e aí você recebe um
toque e você tem a convicção, foi o Senhor que fez. Quantos aqui? Levantem suas mãos. Vocês sabem do que eu estou falando. E isso mexe com a gente, isso toca a gente de uma forma, porque a gente sabe que foi de pai para filho. E foi essa sensação que o Robert tinha. E aí, naquele momento de euforia, ele conta que, no início do culto, antes que ele pregasse, um missionário havia retornado à igreja e estava contando das missões que ele fez, estava relatando. E nesse momento de euforia, vibrando, sabe quando você fica constrangido, né? A gente fica bobo com o Senhor, o Senhor fez. E naquela euforia, ele passa o olho pela igreja, um pouco vazia, como essa, infelizmente, e ele se depara com aquele missionário. E ele escuta aquela vozinha que a gente escuta. E a voz diz assim para ele: entregue tudo para ele. E aí ele diz assim: entregue, quero que você dê sua oferta a ele, toda ela. Em um segundo passei da euforia a algo que se aproximava do pânico. Senhor, essa não pode ser a tua voz, quer dizer, afinal, tu acabaste de fazer um milagre para atender às minhas necessidades? Quantas vezes a gente entra nisso, né, com o Senhor? Mais uma vez a instrução veio suavemente, mas clara: quero que você dê sua oferta a ele. Como uma criança que não quer ouvir o seu irmão, isso que o seu irmão está dizendo, tive vontade de pôr as mãos nos ouvidos e lá, não estou ouvindo. Dê a sua oferta, confie em mim. E como homem de Deus, um homem que conhecia o Senhor, ele entregou a sua oferta. E aí mais tarde ele relata que eles foram ali comer, estavam numa pizzaria, depois de ter entregue a oferta. E um homem sentado à mesa, uma grande quantidade de pessoas, e um homem que ele havia visto uma vez, se levantou, foi até ele e abaixou-se. Ele mal sabia, não sabia o nome, tinha só encontrado uma vez, e o homem abaixou e falou assim: de quanto foi a sua oferta? Ele, ultrajado, que absurdo, que é isso, como pergunta, mas para se livrar logo ele diz: foi de tanto, esperando se livrar daquele homem bem vestido, fazia parte do grupo. E aí o homem insiste e fala: pegue o cheque, eu quero vê-lo. E aí ele se viu, é muito engraçado a forma como ele relata, ele se sente ultrajado, o que é isso? O que ele está armando contra a minha vida? Mas aí ele se vê como homem de Deus mentindo e diz assim: está com a minha esposa. E aí o homem diz a ele: então vá buscá-lo, eu quero vê-lo. Ele se levanta e vai até a esposa e abaixa até ela e diz: como está a pizza, amor? E ela, surpresa, diz: está ótima. E ele volta para aquele homem, constrangido, e se vê mentindo mais uma vez, e diz: minha esposa esqueceu no carro. E aquele homem olha para ele e diz assim: ela não esqueceu no carro. O cheque não está no carro, Robert, afirmou ele em voz baixa. Como você sabe disso? Porque Deus me disse. Deus me disse. Àquela altura o homem disse palavras que têm soado como um trovão ao longo da minha vida desde então. Deus quer ensinar-lhe, Robert, sobre a bênção de dar, para que você possa ensiná-lo ao corpo de Cristo. Com isso ele deslizou um pedaço de papel dobrado pela mesa. Era um cheque. O valor, inclusive os centavos, era 10 vezes o valor daquele que eu dera apenas 1 hora antes. 10 vezes, inclusive os centavos. Foi naquela noite que essa jornada teve início. Todos nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Todos nós sabemos que ele habita em nós. Se você não sabe, eu quero te comunicar. Me perdoe quem está assistindo pela internet, não os cumprimentei. Minha avó Ana, se tiver, minha prima Esther, o pessoal, a Arine na Argentina. Que você possa receber o que o Senhor deseja produzir nessa manhã. Mas se você não sabe, o Espírito Santo é uma pessoa do Senhor que deseja habitar em mim e em você. E não é habitar para ficar como uma estátua parada, mas é para ter um relacionamento vivo com as nossas vidas, falar as nossas vidas. E o Robert já sabia disso, mas o Senhor queria o levar além. O Senhor queria levar a entender o que é viver e conduzir a sua vida na total e plena confiança no Senhor. Porque nós podemos falar que confiamos, nós podemos falar que entregamos, mas a nossa vida demonstrando, através das nossas atitudes, que a nossa confiança está nele, é outra coisa. É outra situação. E o Senhor queria ensinar ao Robert sobre o princípio de dar, sobre o princípio de liberar,
Porque é sobre isso que está conduzida uma vida abençoada. É sobre o que eu e você estamos dispostos a entregar. E fique tranquilo, a oferta já foi feita, não criemos pânico, como dizia aquele personagem. Não se trata disso. Se trata de fato, a nossa vida, o nosso coração, não colocando o Senhor em primeiro lugar, não colocando o Senhor como alguém que a gente consulta 1 hora e pouco num domingo, mas colocando a sua e a minha vida entregue a Ele. E sabe por que esse é o padrão do Senhor? Porque Ele entregou a vida dEle por nós. Ele foi o primeiro. Jesus foi a primícia, Jesus foi a entrega do Senhor. Ele entregou o seu próprio filho para que eu e você fôssemos um com Ele. Então sabe o que Ele espera? Ele não espera o seu dinheiro, Ele não espera a sua situação, Ele não espera uma parte da sua vida, Ele espera você por inteiro. E esse é o princípio de dar. E nós vamos percorrer nele, nós vamos caminhar por ele. E se eu pudesse relatar o objetivo desse estudo, é de que nós nos tornemos generosos, como nosso Pai é. De que nós aprendamos a ter um coração como nosso Pai tem. Porque a palavra diz que Ele entregou o Filho dEle por nós quando nós sequer merecíamos. E só é capaz de entregar algo a alguém, sem que ela mereça, quem tem o coração do Pai. Porque eu não sei você, mas eu, muitas vezes, mas por que eu vou fazer isso para fulano? Fulano não merece. Fulano nem é grato, nem reconhece, olha o jeito que faz. Por que eu vou dar a segunda chance? Por que eu vou fazer? Por que eu vou caminhar a segunda milha? Por que eu vou de novo ouvir aquela pessoa? Essa é a nossa natureza. Não me reconheceu, comigo é uma vez só, pisou no meu calo, já era. Não sei vocês, estou falando de mim, do meu passado. Mas esse é o nosso coração, essa é a nossa natureza. De autojustiça, de promover autojustiça, de ser egoísta. Então o maior desejo do Senhor é fazer um transplante no meu e no seu coração, para que nós tenhamos um coração parecido com Ele, generoso, abençoador. E quanto mais você entrega, mais Ele lhe dá. Você quer receber amor dentro da sua casa? A situação está difícil e pesada? Entregue, porque o que você der, lhe é devolvido de forma multiplicada. Você precisa no trabalho, aquela situação pesada, aquela situação em que são palavras de morte, fofoca, intriga, entregue luz, entregue vida, entregue amor, entregue sabedoria, entregue justiça, e isso será multiplicado no ambiente que você trabalha. Mas o que nós fazemos? Nós vamos conforme as circunstâncias. Não, aqui está acontecendo aqui, eu sou mais uma peça assim. Não, você é uma peça feita para levar luz. É por isso que a palavra diz que nós somos luz, nós somos cartas vivas. Nós somos luz para iluminar aquele lugar. Através do que nós entregamos, dar a nossa entrega, que passa por toda a nossa vida e também pelas finanças. E isso nos leva a ter uma vida abençoada. Mas nós vivemos um momento de crise. Nós vivemos um momento de dificuldades financeiras. O país passa por uma crise. As pessoas estão em crise. O nível de desemprego nunca foi tão alto nesse país. A situação é crítica para muitas famílias. Qual é a primeira estratégia que nós temos? Eu preciso reter. Eu preciso guardar. Eu não posso dar, eu não posso emprestar, eu não posso abençoar. Eu mal tenho para o meu sustento. Como que eu vou abençoar uma pessoa? Como que eu vou dar um trigo, um leite a alguém para aquele que paga lá? A gente tem até as respostas, né? Você quer carpir um quintal? Não sei, estou falando de mim. Eu nem tenho quintal para carpir, mas quantas vezes? Você quer carpir quintal, você vem. Quando o Senhor diz, pedi e dar-te-ei. Ah, mas não quer trabalhar, vai pegar para usar droga. Nós somos cheios de autojustiça, né? E o Senhor diz, pedi e dar-te-ei. Pede, a gente pede e Ele dá. Ele estabelece um padrão. Aquele que pedir, dê. E a gente vai traçando desculpas, justificativas para conduzir a nossa vida. O Senhor precisa transformar a nossa mente. E esse é um dos desejos desse estudo. E isso é tão importante para o Senhor, que lá em Mateus 25, 44, se você puder ir anotando, depois você abre, mas aí vamos construindo isso, para fundamentar o dar. E nesse período que o Senhor começou esse processo na vida do Robert e da sua esposa, ele relata 18 meses de experiências em que ele aprendeu lições do poder, como dar, seguindo a direção do Espírito Santo. Eles deram 9 veículos, mas se eles deram é porque eles tinham.
Volto a repetir, sossegue o seu coração. Nós não vamos pedir nada para você. Nós estamos construindo um princípio do Senhor. Nesse tempo, eles chegaram a dar 9 veículos. E eles passaram a viver do dízimo de 10, décima parte, que é o que a lei fala, eles passaram a dar 70%. E eles passaram, e ele relata que vivendo apenas com os 30%, eles tinham uma vida infinitamente superior a quando eles davam 10%. Não estou pedindo para você aumentar dízimo nenhum, estou falando para você do que o Senhor construiu na vida dele, amém? Ele relata essa experiência pessoal. Então Deus o ensinou que quanto mais ele abençoou as pessoas, quanto mais ele deu, quanto mais ele se desvencilhou de toda justificativa e toda situação e aprendeu a dar, mais o Senhor deu a vida dele. E não foi só o financeiro, porque a verdade é uma só. E com muito amor eu quero falar isso. Se hoje, e falando agora para quem é cristão, para quem frequenta a igreja, para quem entende a palavra. Se hoje o teu dízimo e a tua oferta, se hoje a tua vida financeira, que está fundamentada na Bíblia, o princípio de dízimo e oferta, nós vamos tratar disso. Se hoje ela é condicionada pela tua situação temporal, pastora, você não sabe o que eu passo. Pastora, o desemprego. Pastora, eu não vendo. Pastora, a empresa quebrou. Pastora, eu tenho que pagar essa conta. Ou eu pago a conta, ou eu dizimo, ou eu faço isso ou aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você ainda é preso pelo espírito de Mamon. Mamon ainda atua na sua vida. Você não tem a plena confiança no Senhor. Fácil para a senhora falar disso. Quando eu iniciei esse estudo, o Senhor ele é muito engraçadinho, ele tem uma maneira muito interessante de trabalhar. Quando eu iniciei esse estudo, há apenas um mês, meu marido havia perdido o emprego. 2015. Acho que foi fevereiro, março que a gente começou. Meu marido volta a trabalhar amanhã. Quase 2 anos, de algumas tentativas frustradas, que não deram certo. Mas eu falava, Senhor, aos olhos humanos, talvez nesse momento, não tem autoridade. Mas você vai pregar, e ele me dizia assim, você tem toda a autoridade no seu coração, porque em todo tempo, em toda circunstância, o seu coração foi fiel e dependente de mim. Eu estou aqui com a autoridade de quem tem um coração dependente do Senhor. Não falo isso com soberba, falo isso para testificar na sua vida, que foi um processo que o Senhor trabalhou na minha vida, na da minha família, na do meu esposo, de que é possível sim, quando você coloca o Senhor no lugar dele, que é o centro da sua vida, não interessa o seu desemprego, não interessa a necessidade, não interessa a conta, interessa a sua confiança nele. E talvez seja nesse lugar que o Senhor esteja te levando. Talvez seja essa situação que você está passando, não é para o seu mal, mas é para que você entenda que você não precisa confiar no seu trabalho, no seu dinheiro ou na falta dele, mas a sua confiança tem que estar única e exclusivamente no Senhor. E talvez você fale isso, mas isso te precisa ainda ser revelado. Isso teve que ser revelado da minha vida, porque eu já falava disso, não, confio no Senhor e tudo entrego. Nunca tinha deixado de ser infiel. Nunca tinha sido infiel, mas nesse período eu pude ver que eu ainda temia e não confiava no Senhor. De que meu coração ainda tinha medo. De que meu coração ainda confiava e ainda tinha áreas que estava aprisionada por Mamon. Nós vamos falar de Mamon, vocês vão conhecer bem ele, a galera dele. E o Senhor me levou a entender que eu confio nele, eu dependo dele, o meu socorro vem dele, a minha providência vem dele, tudo que eu preciso vem dele, e é nesse lugar que o Senhor deseja te levar. Esse princípio de dar, ele é tão sério para o Senhor, que em Mateus 25, 44, ele fala ao povo de Israel, e aí eles também responderão, diz assim, Senhor, porque Jesus estava ali ministrando, exortando-os, e no determinado ponto Jesus fala assim para eles, vocês dizem que me viram, vocês dizem que me amam, dizem que cuidam, que me adoram, mas não é assim que acontece. E aí eles dizem assim, eles também responderão, Senhor, quando que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E aí Jesus respondeu, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. O dar, o ser generoso, o ser abençoador,
o cuidar das vidas ao seu redor é tão importante para o Senhor que Ele dizia ao povo de Israel: quando vocês deixaram de fazer as pessoas, vocês deixaram de fazer a mim. Meu irmão, nós temos a igreja, nós estamos na igreja, nós estamos no culto, nós estamos recebendo a palavra, mas a minha vida tem que testificar do amor que eu recebo. Se eu estou recebendo e sou como uma represa, deixa eu te falar, o Gerson vai escutar de novo, né, Gerson? A represa, ela tem água parada, é contaminada. Você precisa ser rio, o rio flui. Se você recebe é para fluir da tua vida. Se está parado, você está contaminado, porque represa tem água contaminada, tem que passar pelo tratamento. O que o Senhor derrama nas nossas vidas é para chegar à vida do outro, senão te contamina. Eu assisti um documentário, esqueci o nome do cineasta, e ele fala assim: a natureza nunca pega mais do que ela precisa, porque todo o excesso que um corpo adquire, ele se torna um câncer. As células desordenadas. Tem muita gente que está cancerosa, na alma, no espírito. Ah, não sou rico, não sofro disso. Não interessa o nível de dinheiro que você tem, a quantidade, interessa a sua dependência dele. Você pode não ter nada e ser completamente dependente dele. Você está com câncer. E você pode ter muito e não depender dele. A dependência é do Senhor. É isso que fala as nossas vidas. E o Senhor vai descorrendo, Atos dos Apóstolos 20:35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Pastor, você não sabe a minha situação. Eu não tenho nem para o básico nesse momento da minha vida. Deixa eu te dizer, sei sim. E passei por ela. Aliás, tenho passado, mas em nenhum momento eu falei: mamão vai me aprisionar. E é nesse momento que eu vou testificar de que o Senhor é uma verdade na minha vida. Esses dias foi até interessante. E eu fiz um compromisso com o Senhor de ter aquilo essencialmente que eu preciso. Quero ter muitas coisas, quero viajar, quero fazer muitas coisas. Mas que Ele construísse essa generosidade no meu coração. E aí, tem um creme aí que a mulherada gosta, né? Vem aí de fora. E aí eu ganhei um. Nossa, que delícia. Alexandre vai gostar. Daí eu ganhei outro. No mesmo instante, a vozinha. Falei, eu já peguei ele e dei a uma pessoa. Não preciso só de um. Já dei, já abençoei. Porque é assim que o Senhor se move. Eu não preciso ter aqueles dois. Quer dizer, o meu raciocínio poderia, olha, né? Vamos falar bem claro aqui. Esse é um estudo, então nós vamos falar de forma bem objetiva, clara, tá? Não. Olha, a crise está aí, a situação está assim, não tem emprego. Olha, Deus mandou 2, glória a Deus, Senhor. O Senhor mandou um estoque, vou guardar. Estou precavida, não é assim? Ó, vocês ficam rindo, mas eu sei que vocês iam pensar assim também. Não, só eu, né? Não, imediatamente a vozinha veio. Opa, esse tem nome certo. E ele já me deu até o nome da pessoa que era para eu dar. Esse tem nome certo. Não sou presa, sabe por quê? Mas Eliana, e aí amanhã? Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Amanhã, do mesmo jeito que veio, Ele me manda. Se Ele quiser, Ele manda. Eu tenho várias experiências de que Ele mandou no tempo certo, no momento certo, aquela resposta, aquela provisão. Mas isso você precisa entrar num relacionamento de verdadeira confiança nele. Amém? Vocês estão dormindo? Acorda aí, cutuca o irmão aí e acorda. E aí fala disso, ser abençoado e ser amaldiçoado. Sabe o que é ser abençoado ou ser amaldiçoado? Ser abençoado é ter poder sobrenatural trabalhando a seu favor. Ser abençoado é ter poder sobrenatural trabalhando a seu favor. O amaldiçoado ficou fácil. É quando eu tenho poder sobrenatural trabalhando contra a minha vida. Em que situação você está? Aí talvez você fale, pastora, estou amaldiçoado, porque a situação, vou falar para a senhora, está difícil. Talvez você precise mudar a sua visão. Nós olhamos a nossa situação e a nossa vida abençoada somente pelas circunstâncias. Mas veja, a palavra diz que o Senhor morreu para nos dar a vida em abundância. A abundância passa pelo financeiro. Mas a boa verdade é que o Senhor tem processos na minha vida, na minha e na sua vida. A boa verdade é que se o Senhor não tivesse, Ele foi preciso em me trazer o estudo e me preparar para aquele tempo em que eu ia passar, estou passando. Mas a verdadeira, a essência disso, é que se eu não tivesse passado por esse processo, hoje eu não seria quem eu sou.
hoje eu não seria quem eu sou nele. Então, às vezes nós choramos, nós esperneamos, mas se sabe da poda, quando Jesus fala que, que a árvore você conhece pelos frutos. E uma árvore, para ela produzir, você às vezes precisa podar. Podar aquela doencinha que se instalou ali, você precisa tratar. E o Senhor tem processo de podas na nossa vida. E me desculpe, mas se tiver tudo bem, se tiver tudo ok, fatalmente, nós não poderemos ser podados naquilo que precisa ser tirado. Então, todos os momentos de dificuldades, a chave é que nós paremos de chorar, de murmurar e falar: Senhor, o que o Senhor quer construir em mim? O que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Aonde o Senhor precisa me levar? E aí Deus tem um processo para a tua vida. Pare de chorar pelo processo e comece a aprender com o processo. Vamos parar de chorar. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle da nação. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. É um processo em que você tem a oportunidade de deixar que Ele construa algo inabalável na sua vida, como Ele tem feito na minha e de tantas pessoas. Poderiam ser muitas pessoas ministrando aqui no meu lugar. Nós temos testemunhos tremendos de pessoas que ousaram entregar de fato seu coração ao Senhor, contrariando a situação, contrariando as expectativas, e hoje experimentam o nível de intimidade com o Senhor, o nível de confiança. E isso se reflete no financeiro. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer que mude o financeiro. O Senhor precisa mudar o coração e daí isso muda o financeiro. É um processo inverso. Vida abençoada ou vida amaldiçoada? O Senhor trabalha com um princípio para uma vida abençoada. E o princípio é obediência. Se você for lá no livro de Deuteronômio 14, 29, ele instrui ali o povo: então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e eles comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. O Senhor condicionando não só ao dar, mas à obediência. O Senhor abençoa aquele que obedece. Deuteronômio 23, 20. Ao estranho emprestarás com juros, porém ao teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Na verdade, a gente começa a inventar muita justificativa com o Senhor, mas o Evangelho é algo tão simples. Se trata de obediência. Eu gosto sempre de uma pessoa que me procurou após essa primeira aula e falou assim: pastor, eu tenho dificuldade nessa área, como que eu faço? E eu falei à pessoa: obedeça. Só obedeça. Meu irmão, a alma não quer obedecer. Você olha para o dia de segunda-feira, mas o que eu vou fazer? Te dá medo. Acredite, eu sei do que você passa, eu sei do que eu estou falando, e você olha e você tem temor, e é nesse momento que você tem que contrariar, não quem está fora, mas dentro de você, a sua alma, e falar: eu obedeço, eu selo isso, porque senão fica no vazio, ficam só em palavras. Mateus 7, 21 e 24 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Preste atenção. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. O Evangelho é simples, o Evangelho é obediência. Nós temos uma igreja, nós temos um povo que inventa muitas justificativas. Não, mas não é bem assim. Não, mas isso eu acho que é assim. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade dele está expressa na palavra. A vontade dele está clara, está acessível. Entra no Google, digita, compra, pega online. A vontade dele hoje se tornou aberta. E quanto mais a vontade dele se expande, mais nós temos justificativas. Não, aqui eu não concordo. Você precisa ter o teu coração tocado pelo Espírito Santo e ter a revelação disso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Não é a nossa cara de crente ou de qualquer outra religião, não é o nosso tempo de frequência, não é a carteirinha de ministro, é o meu coração prostrado em obediência e confiança nele. É simples. E é por isso que incomoda tanto. Porque se o meu coração é assim, a minha vida, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, ela confirma, ela testifica disso. Amém? E aí nesse caminho dessa vida abençoada que passa pelo dar
que passa pela obediência, o Senhor dá a ele o que já está ali na palavra, o princípio das primícias e do dízimo. Se você quiser abrir ou marcar, Êxodo 13:12, 13:2 e 13:12. O 13:2 diz assim: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. No livro de Êxodo, o Senhor está estabelecendo um fundamento, um princípio, de que o primogênito de homens e de animais deve ser consagrado, deve ser colocado a Ele. É um princípio, é um fundamento. Êxodo 13:12, ele diz assim: separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Colocar o primeiro, pegar o primeiro e colocar ao Senhor. É um princípio que está na palavra. E aí sabe o que é interessante? Se você continuar Êxodo 13, diz assim: porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. A jumenta era um animal impuro para o povo de Deus. Então, quando nascia ali o jumentinho, ou você cortava-lhe a cabeça, que dó, eu também fiz essa cara, mas aí o Senhor providenciou o cordeiro para ser resgatado, para ser remido. Ei, será que você se identifica? Não merecia, era impuro, contaminado, na essência pecador, mas aí um cordeiro foi providenciado para que fosse remido. Quem se identifica e sabe do que eu estou falando? Eu estou falando da minha e da sua vida. Nossa natureza era contaminada, nossa natureza era pecaminosa, nossa natureza era impura. Corta a cabeça. Esse corta-cabeça significa não tem relacionamento com o Pai, não tem vínculo com o Pai. Esse era o nosso destino. Mas Ele providenciou um cordeiro. Falou, não, eu vou mandar o cordeiro. Eu vou mandar o primeiro. Eu vou mandar o meu filho limpo, sem mácula, sem mancha. E Ele vai resgatar a cada um que crer nele. Ei, você foi resgatado, você foi remido pela primeira parte do Senhor. O Jesus é a primícia do Senhor. E Ele foi entregue pela sua e pela minha vida. Nós fomos resgatados. Esse é um princípio do Senhor. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não falou assim, não, quando a Eliana tiver fininha, se não fininha de magrinha também, graças a Deus, mas quando ela tiver afinadinha, quando ela tiver bonitinha, sem mácula, aí eu envio o meu cordeiro, aí ela vai ser resgatada. Não. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está entendendo o padrão dele? Não, quando você mereceu, eu te abençoo, viu? Aí eu vou ver, senhor, esse creme, mas essa pessoa já fez isso para mim, já falou assim, já fez. Ainda pecadores você recebeu de graça. E o que você recebeu, você é chamado a dar. O que Deus tem depositado na sua vida? Você está dando? Deixa eu te dizer, cada talento, cada profissão, cada coisa que o Senhor depositou, é para que você dê. Nossa, pastor, agora eu vou trabalhar de graça, não vou cobrar. Não, não se trata disso. Se trata de você ser um profissional, de você ter um talento, de você exercer a sua atividade, mas de você dar mais de um serviço. Você dar a sua vida através daquele serviço. Não é assim o enfermeiro? O Gerson é enfermeiro. Tem um enfermeiro que dá o serviço e tem um enfermeiro que dá a vida. Quem sabe do que eu estou falando? Quem sabe quando foi no hospital? Esses dias passamos uma situação com a minha avó, debilitada. E aí ela foi para um determinado local da cidade, que eu acho que muitos já foram para ser socorridos. E depois veio uma ambulância de uma outra cidade a resgatá-la e transferi-la. Que cuidado, que amor. A senhora quer que eu apague a luz? Esse aqui está machucando a senhora? Ó, põe a cabecinha da senhora aqui. Ambos eram enfermeiros, mas um era enfermeiro com a vida, o outro estava cumprindo um papel. O Senhor não veio cumprir um papel na nossa vida. Ele veio se entregar por inteiro, se derramar quando eu e você não valíamos nada, para te resgatar, para te redimir e para que isso se torne um princípio na sua vida. Em toda área, em toda circunstância. Ir à igreja ao domingo é dar uma primícia de tempo ao Senhor.
Cada um de vocês que está aqui está dando uma primícia. Sabia qual é o primeiro dia da semana? Domingo, não é segunda. É por isso que o culto se dá no domingo. Você dá uma primícia. Quantas coisas nós poderíamos estar fazendo agora? Você dá uma primícia. Você demonstra com a sua atitude, com as suas escolhas, o lugar que o Senhor ocupa na sua vida. Entende? É mais do que simbologia. É mais do que ritual. São entregas. E esse princípio da primícia, ele é poderoso. Meu Deus, tá, a hora voa. Aí a gente vai falar das primícias dos primeiros frutos. Vá lá comigo em Êxodo 23, 19. E aí a gente chega no centro dessa aula. Fale comigo. O princípio da primícia é poderoso para abençoar a minha vida. Primícia, primeiro lugar. Aí você fala assim, estou entendendo, pastora. Você quer que o Senhor tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida? Não. O Senhor tem que ser o centro da sua vida. E aí quando Ele é o centro da sua vida, você faz coisas que demonstram que colocam Ele em primeiro lugar. Entendeu? Como assim? Por exemplo, em toda essa situação que eu descrevi a vocês, essa situação de desemprego, enfim. Como que eu podia dizimar? Como que eu podia colocá-la em primeiro lugar se eu não sabia como a situação aqui ia ficar? Ele transplantou o meu coração. Ele levou a entender que Ele é o centro da minha vida. Que a minha dependência é dEle. E por conta disso, eu pude dizimar em primeiro lugar. Independente do que acontecer no outro dia. Você entende o processo? Ele não quer ser o primeiro. Ele quer ser o centro. Ele quer ser aquele que rege toda a sua vida. Da forma que você fala, a forma que você se relaciona, a forma que você tem intimidade com seu esposo, sua esposa, a forma que você trabalha. Em tudo Ele quer reger e ser o centro da tua vida. Êxodo 23, 19 diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui nós estamos na lei, Deuteronômio, Provérbios e Êxodo, falando do princípio de trazer as primícias do primeiro fruto. E aqui eu quero ensinar algo que o pastor Robert coloca de forma tão simples, mas ajustada, que faz uma diferença tão grande das nossas vidas. O dízimo é a 10ª parte. O dízimo é a 10ª parte dos frutos que você tem e deve trazer. Mas qual é o princípio de bênção? O princípio da primícia, de consagrar o primeiro ao Senhor. Quando eu pego aquele montante, quando eu pego aquele valor, aquela quantia que eu recebo, e antes que eu faça qualquer coisa, eu dizimo, eu estou consagrando a primeira parte ao Senhor. Consequentemente, eu estou consagrando todo o restante. Então, eu estou trazendo o poder sobrenatural do Senhor a meu favor. Entenda? Princípio da primícia. Mas, quando eu recebo, e aí eu pago a minha conta, e aí eu faço aquilo, e aí eu faço aquilo outro, e eu até separo lá aquele valor, e aí no final, lá no fim de semana, lá em outro dia, eu venho, sobrou o dízimo. Ou às vezes nem sobra. Na maioria das vezes nem sobra. E aí você vai e consagra. Mas você está consagrando o quê? Se já foi tudo. Entenderam? Um princípio tão claro, é a primeira parte, porque quando eu entrego o primeiro ao Senhor, Ele vem com a bênção sobre todo, os 10 e o 90. Mas o que nós fazemos? Nós vamos ali consumindo, nós vamos gastando, nós vamos fazendo, nós cumprindo as nossas obrigações, e ao final nós abençoamos algo que já se foi. Pastora, mas qual a diferença? Se eu guardo e eu trago depois? Você corre o risco, porque enquanto você lança a mão e usa esse valor, você não tem a bênção do Senhor sobre isso. Você não tem a multiplicação, você não tem o milagre, você não tem o inesperado, você está agindo segundo a sua vontade, o seu controle, você ainda não ofertou, não consagrou ao Senhor. O princípio de primícia precisa ser trazido para o dízimo. O dízimo é a primeira parte a ser entregue ao Senhor, para que Ele consagre
Todo o valor. Está aqui o restante, tá aqui o versículo. E Romanos 11,6 diz assim, para testificar, para você falar, mas isso era lá da lei. Romanos 11,6 diz, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Se você pega o seu valor, se você entrega, todo o seu restante se torna santo, se torna remido, se torna consagrado. É a palavra quem diz. É um princípio. Mas por que isso? Nossa, Deus é sistemático. Porque daí mostra da sua confiança. Porque muitas vezes a gente não dizima, a gente espera ver todas as situações, os compromissos, e aí se sobrar ou se der, Senhor, me perdoa, mas esse mês não deu. E aí isso se trata da posição que o Senhor ocupa na sua vida. Você entende? É muito fácil falar, olha, deixa eu falar para vocês a posição que o Senhor ocupa e venho ministrar. Mas se eu não for fiel, por quê? E por que passa pela finança? Por que passa pelo dinheiro? Por que o Senhor precisa de dinheiro? Não, Ele não precisa nem um pouco. Ele deseja o seu coração. E na verdade, a forma como eu e você nos relacionamos com o dinheiro, ela diz do seu coração. Essa é a grande verdade. Pode espernear, tem um monte de críticas, tem um monte de coisas infelizmente desajustadas no meio cristão. Tem sim. E sabe por quê? Porque a forma como nós lidamos com o dinheiro fala de onde está o nosso coração. Quem conhece uma pessoa abençoadora? A gente até fala, fulano é bobo, dá tudo para todo mundo. Se pedir, tira a própria roupa. Ei, deixa ele ter o coração parecido com o Senhor. O fato de nós colocarmos o dízimo como primícia diz da nossa confiança no Senhor e de dizer assim, Senhor, eu não sei como vai ser essa semana, o Senhor sabe de onde eu estou tirando, o Senhor sabe cada compromisso, mas eu quero que o Senhor saiba, a minha confiança está no Senhor e por isso eu te coloco em primeiro lugar e trago o teu favor sobre a minha vida, de forma prática, de forma real, você e Ele, porque isso é entre você e Ele. E é por isso que ele fala que quem der, né, não sai aí como os fariseus e, olha, eu estou dando. Não, é você e ele. É você e ele. Sabe por quê? Não está preocupado com a aparência, não. É por isso que Jesus se encantou com a moedinha da mulher. Tinham pessoas com oferta muito, muito maiores. Sabe por que ele se encantou com a moedinha? Porque a moedinha falou onde estava o coração dela. Não é a quantia que você traz. É a que parte do seu coração está dentro daquele envelope. Não é a quantia, é o seu coração. Esse é um princípio poderoso, esse é um princípio que eu tenho posto em prática. Em todo esse tempo, que eu aprendi a ajustar e a trazer em primeiro lugar, antes e independente de qualquer coisa. E o Senhor tem sido fiel. As lutas existem, elas têm um propósito, Deus está construindo algo na minha vida, mas Ele não falha. O inimigo trabalha no nosso medo, ele trabalha na circunstância, ele trabalha na dificuldade. E quando você não consagra, você está exposto, você está fragilizado, você está suscetível a ataque. Como dizia Jó, o que eu mais temia me aconteceu. Sabe, quando você tem medo, o carro não pode quebrar e daí o carro vai lá e quebra. Né? Quem já passou por situação assim? Obrigada, Lucas. Aí o carro tá só pela graça, né, Dora? Só pela graça, só pela graça. E daí um abençoado quebra. E pode acontecer com você, mas se eu tenho o favor dele, se eu já consagrei, Senhor, está tudo consagrado, Senhor. É contigo. E ele vem e faz. Amém? É tornar prática, é tornar real. É tornar real, sabe para quem? Para nós mesmos, para você mesmo. Talvez hoje seja uma noite de cura. Hoje seja uma noite de conserto. Noite não, falei manhã, né?
de conserto. Sabe por quê? Porque a gente faz no automático. Não, o Senhor sabe, olha aqui a minha situação. Imagina, eu tenho 2 crianças pequenas, meu marido nessa situação. Não, Deus compreende, Deus é misericórdia. E a gente vai pondo um monte de muleta. Ele é reto, sabe por quê? Ele não oscilou, ele não vacilou, ele cumpre a palavra dele. E ele espera de você na mesma medida, a obediência em amor. Talvez hoje seja uma manhã de você ter o seu coração curado do medo, curado das prisões na sua mente, curado pelo medo que Mamon, esse espírito que a gente vai tratar depois, tem tocado a sua vida, alcançado a sua vida. E deixa eu te fazer, não tem outro meio de romper. Pastor, eu vou orar muito. Pastor, eu vou fazer jejum, eu vou fazer a campanha, não sei do quê. Deixa eu te falar, é um princípio do Senhor. Você precisa entrar nesse princípio para viver esse princípio. Coloque ele em primeiro lugar através da sua vida financeira. E você pode me procurar depois e dizer: a senhora mentiu. Porque eu testifico isso com a minha vida. Deus não precisa que você dê, você que precisa ser abençoado. E o padrão para ser abençoado é colocar em primeiro lugar. Amém? Há muitas bênçãos que acompanham o dízimo. Mas é o princípio de colocar Deus em primeiro lugar. É o princípio da fé que darão início às bênçãos. Amém? E só para algum religioso de plantão, ou só para, enfim, para esclarecer e que você possa tratar. Ah, mas isso era lá na lei. E isso foi a lei que instituiu. Não. O dízimo é antes da lei e Jesus confirmou o dízimo. Depois você vai lá em Gênesis 14, 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque, figura de Cristo. Abraão dizimou a Melquisedeque. Não tinha lei, não tinha estabelecido lei nenhuma, não tinha Moisés. E Abraão reconheceu ali a figura de Cristo, dizimou, colocou em primeiro lugar. É antes da lei, é superior à lei. Saia dessas questões teológicas. Saia dessas questões que não te levam a nada e entre na presença e dependência do Senhor. Porque isso é um laço do inimigo para a tua vida. A religião constrói isso. Ah, eu não vou dar dízimo porque pastor rouba. Infelizmente, roubam sim, porque é como eu disse. O dinheiro fala, a forma como você lida, do que o dinheiro representa, de como está o seu coração. Infelizmente, tem muito desvio. Não nessa casa, porque nessa casa tem homens e mulheres que não têm o Senhor em primeiro lugar, mas têm o Senhor como centro das suas vidas. Amém? Mas sabe por que a gente olha para os erros? Porque o seu coração não quer obedecer. Então você busca justificativas. Diz um nobre senhor, vocês conhecem ele, ele senta por aqui. Aquilo que você não alcança, você desqualifica. Aquilo que você não alcança, você desqualifica. Cuidado, quando a gente fala muito mal de uma coisa, talvez você não esteja alcançando. E por inveja, ou desprezo, ou não alcançar, ou não entender, você desqualifica. Amém? Que o Senhor te qualifique nessa noite a entender. Lá em Gênesis 4:3, aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra. Olha, presta bem atenção, Caim e Abel. Nós estamos lá, hein? Adão, Eva, Caim e Abel. Não tinha mais ninguém, não tinha nem lei. E olha o que a palavra diz. Aconteceu que ao cabo, essa palavra ao cabo é ao final. Ao cabo de alguns dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para a de Caim. Nossa, que ruindade de Deus, não? Sabe por quê? A gente vê na alma, né? Faz, ai, que Deus ruim. Levou os primogênitos lá. O coração de Caim não tinha o Senhor em primeiro lugar. O coração de Caim não tinha o Senhor em primeiro lugar. É disso que falava a oferta dele. É disso que fala a tua vida financeira e a tua vida de fidelidade. Não só nos dízimos e nas ofertas, mas na necessidade das pessoas que estão ao teu redor. Na necessidade material e física daquele que bate no carro e pede um troco, daquele que bate na sua porta e pede 1 quilo de alimento, ainda que drogado, fedido, noiado, sei lá. A palavra diz para nós darmos. E a forma como você entrega fala daquilo que está no seu coração. Como falou do de Caim e de Abel. Que nessa manhã o Senhor nos leve a parecer
com Ele, porque Ele habitou em nós para isso. Ele habita em nós para nos tornar parecido a cada dia mais com Ele. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aperfeiçoai-vos. Essa igreja, toda essa estrutura, essa palavra sendo ministrada, esse estudo. Ele não é para preencher uma lacuna. Ele não é para preencher um tempo que nós não temos mais nada a fazer. Ele é para cumprir o que Efésios fala. Aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar a sua mente, o seu entendimento de vida financeira. Para que você se pareça com aquele que é a referência, com Cristo. Esse é o objetivo. Ah, pastora, mas isso aí é tudo no Velho Testamento. Então vamos lá para encerrar. Jesus agora fala assim. Mateus 23, 23. Depois você lê lá. Ai de vós. Os fariseus estavam ali questionando a Jesus, perguntando e falando, e Jesus os exortando. E Jesus diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Tem muito legalista que, não, Jesus anulou. Ei, meu filho, vai entender o português, é tão claro. Precisar de ajuda, eu estou disposta. O Senhor não está anulando. Ele está dizendo que não adianta você vir aqui com o seu dízimo. Olha aqui, apóstolo Hélio, o meu dízimo, como ele é excepcional, se o seu coração não é misericordioso, se o seu coração não atenta para a necessidade da sua família, daquele que te pede, daquele que às vezes você não tem dinheiro, mas tem um abraço e tem uma palavra. Quando eu cheguei nessa casa, o primeiro lugar, sabe o que mais me tocou? O abraço que as pessoas me deram. Amém? O abraço. Quando fala de visitante, que você faz assim, com a mão. E aí as pessoas vinham, eu não conseguia abraçar, de tão constrangida que eu fiquei com o amor que eu recebi. Às vezes nós somos tão egoístas nas nossas vidas que no trabalho você sabe que aquela pessoa está cativa, está aprisionada por demônios, está oprimida, recebe peso de palavra, de jugo de todo lado, e você não libera uma palavra de vida. É disso que Jesus está falando. Mas eu entreguei meu dízimo, pastor, eu estou fiel. Sou uma bênção lá no serviço, mas eu entrego o dízimo. É disso que Jesus está falando. Deveis fazer essas coisas, mas não omitir aquelas, porque é aquelas que demonstram o Cristo que você carrega. É isso que eu falei, o dízimo é entre você e Deus. Você não precisa nem pôr o nome aí. Você está entendendo o nível que o Senhor quer nos levar nessa manhã? O dízimo, se eu quiser, eu não escrevo. Não, apóstolo Hélio, eu estou entregando sim, mas eu não concordo de pôr o nome. O dízimo é você e Deus. Mas você exteriorizar, você demonstrar o que você carrega, é disso que o Senhor está falando. Dizime sim, meu filho, porque eu conheço o teu coração. Mas produza algo através da sua vida que manifeste o tempo todo o Cristo que você carrega. Amém? Lei, juízo, misericórdia, fé. Coloque-se de pé, por favor, se o louvor puder me ajudar. Eu creio que essa é uma manhã de restauração. Eu creio que é uma manhã de alinhamento. De você se posicionar. De você não esperar a circunstância favorável. O tranquilo e favorável. Nós não somos o povo do tranquilo e favorável. Nós somos o povo que produz o tempo tranquilo e favorável, independente da circunstância. Amém? A pastora Adriana. Adri, por favor. Só. Feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor. Isso é entre você e Ele. Isso é algo que Ele quer produzir na tua vida, no teu íntimo. Talvez te tirar dos lugares das palavras e te levar para um lugar de vida plena, de verdade. O objetivo aqui não é trazer peso, não é trazer culpa, mas é alinhar a sua vida. É alinhar a sua vida com o que o Senhor tem. É alinhar a sua vida para que você seja abençoado. Para que você desfrute disso. O interesse do Senhor é que você desfrute. Esse ensinamento não é culpa, não é peso, mas é para te trazer liberdade.
e para colocar você no lugar de plena confiança dEle. E por isso Ele deseja te curar, por isso Ele deseja te restaurar, por isso Ele precisa tratar certas áreas da sua vida e te levar. Talvez você tenha sido machucado, talvez você tenha confiado em outros ministérios, em outras situações, e você tenha sido exposto nessa área. Você tenha sido humilhado ou às vezes desprezado porque você não apresentava essa e aquela situação. E essa é uma manhã em que o Senhor quer alinhar a sua vida, porque Ele tem um desejo, é te abençoar. É que a sua vida seja abençoada, seja plena em todas as áreas. É uma noite que Ele deseja te tocar e te levar além do que Ele deseja para a sua vida. Nessa área, como todas as outras. E eu queria fazer um apelo. Continue de seus olhos fechados. Esse é um momento seu com Ele. Esse é um momento de você ser talvez curado, restaurado. Eu queria ministrar às pessoas que sentem, que já tiveram dificuldades nessa área, que já passaram por situações, que já foram julgadas, que já foram ali deixadas de lado, porque não vivia essa ou aquela situação, não apresentava esse ou aquele resultado. E você ali se sentiu como que deixado de lado, como que preterido pelo Senhor. O Senhor não preteriu ninguém, Ele incluiu a todos. Ele incluiu a todos nós. Essa situação que você está passando, Ele deseja entrar nessa situação. Ele deseja te ensinar a confiar nele. Eu queria convidar, se você viveu algo de tudo disso que eu falei, ou se você deseja nessa manhã ir além, eu queria te convidar a vir à frente, para que nós pudéssemos orar pela sua vida, para que nós pudéssemos ministrar. Eu repito a você, esse é um momento seu com Ele. O nosso papel como igreja é impartir sobre a sua vida, é ministrar sobre a sua vida aquilo que o Senhor já fez nos nossos corações e tem feito dia a dia. Mantenha os seus olhos fechados. Não é o tempo de você se preocupar em ver isso, ver aquilo, aquilo outro. É tempo de você receber o que o Senhor tem. É tempo de certas coisas serem realmente uma verdade para você. É tempo de você ser curado. Queria pedir para os ministros, por favor, me ajudarem e ministrar com cada pessoa. Traga ao seu coração a situação. Traga ao seu coração aquilo que você passou. Talvez a sua vida tenha sido dura e você tem medo. Talvez você tema, porque você já passou dificuldades e ninguém te estendeu a mão. Mas o Senhor não abandona, Ele não mente, Ele não deixa de lado e nessa manhã Ele te cura. Amém?